terceiro vídeo de costumes bíblicos. Então, na página 80 e 81, vai demonstrar Jericó sendo capturada. O mais interessante disso tudo, nós vimos que tem um grande milagre, e esse milagre foi extremamente útil, porque era um bando de escravos, né? E apesar de Deus ter preparado uma nova geração, os escravos, pastores, quando tinham revolta, eles utilizavam martelos, facões e pedras, que eram as armas que eles lutavam. Mas, né, apesar do livro fazer esse atenuante, eu gostaria aqui de falar algo também a respeito disso, porque Deus preparou uma geração durante 40 anos no deserto. E se você ler, você vai ver que Israel sofreu ataques diversos. E isso então foi preparando aquele povo para a guerra também. Então, quando o povo chega na cidade de Jericó, eles já chegam preparados para lutar. Contudo, Jericó tinha muralhas fortíssimas e que protegia de qualquer invasão. Então, né, o poder de Deus se manifesta naquele lugar, aonde Josué recebe a ordem, né, de tocar, né, ali a trombeta, chofar, né, e ao gritar, né, naquele local, as muralhas iriam ao chão. E isso foi muito interessante, né, acontecer, até mesmo porque tem o encontro, né, de Josué com aquela terra que Deus assim tinha prometido. O pecado de Acã e a conquista de Ai. Josué capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo de número 8. É bem interessante no capítulo 82 demonstrar, né, depois desse episódio da batalha que Josué teve, nós vimos Acã ele tomando para si alguns instrumentos, algumas coisas ali que não podiam, porque a ordem de Deus foi não tomar nada daquele local. Então ele vai tomar para si, né, uma bela capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava cerca de 50 ciclos. É a cobiça. Contudo, ele não ia nunca poder utilizar aquilo dentro do arraial de Deus, né? E depois, quando tem a batalha Ai, Ai significa, né, monte de pedras, e quando eles chegam ali, eles perdem a batalha. Josué questiona a Deus, e Deus fala que havia um pecado no meio do povo, então ele descobre que foi Acã que fez isso. Como castigo, ele acaba sendo morto com a sua família. Na página de número 84, nós vemos o sol e a lua se detêm em Ai-Jalon. Josué capítulo 10, de 1 a 28. Nos dias, então, que eram a época de Josué, as batalhas eram corpo a corpo. O que isso significa? Elas duravam horas, duravam dias, anos. E nesse local, Josué então tinha uma desvantagem por não conhecer o espaço geográfico de batalha onde que eles estavam. Então, o que acaba acontecendo naquele local? Josué ele é totalmente pego despercebido quando o dia começa a cair. E a batalha estava no auge ainda. Então ele iria perder a batalha porque não conhecia o espaço geográfico da mesma. E ele então clama a Deus aonde a terra para. A terra parada, ele vê a lua parada e o sol parado no local. Na verdade, aquilo era a terra que parou. E isso faz com que
ele possa destruir aquelas pessoas naquele local e vencer. O chamado e as provas de Gideão. Já em Juízes, Israel ele vai entrar num período muito difícil da sua história, porque não se havia um líder, não se havia um rei, e cada um fazia aquilo que lhe interessava. As palavras-chave do livro de Juízes é pecado, opressão, arrependimento e libertação. Então o povo pecava, vinha a opressão, o povo se arrependia, Deus mandava um libertador. E por isso foi levantado alguns juízes. No livro de Juízes vai começar com Otiniel e vai terminar lá no Sansão. Esses daí são os juízes, né, que são ali dados. A opressão ela é muito demonstrada nesse capítulo de número 6, principalmente na história de Gideão, porque Gideão ele estava malhando o trigo na mão, e geralmente o trigo era malhado por algum animal. O autor do livro coloca que de repente os seus bois tinham sido levados, mas eu creio que não, eu creio que porque eles malhavam trigo escondido, porque se viessem os midianitas, eles iriam cobrir o trigo e os midianitas não iriam saber que tinha um trigo naquele local. Então, usar um animal seria uma grande... ficaria muito em evidência, né? Então, os 300 de Gideão, aqui, Deus, ele chama Gideão, porque Gideão, ele vai falar com Deus ali, aparece um anjo para ele, um anjo do Senhor, aí ele tem aquela prova, e depois dessa prova ele consegue, então, estabelecer um padrão para com Deus. E Deus, então, o chama para liderar um exército. Só que a grande surpresa é que Deus vai eliminar a maior parte das pessoas com algumas tarefas básicas que ali tem, né, naquele local. Nós vimos aí exemplo, né, no capítulo 7, versículo 1 e 6 do livro de Juízes, a margens da fonte de Harod, aonde as pessoas tinham de beber como se fosse cachorros, né? Isso é um significado muito, muito importante, porque ao abaixar a cabeça a pessoa ficaria mais concentrada e as mãos ficariam livres para que ela pudesse lutar. Se ela tivesse apoiado com a mão em uma das mãos e utilizando a outra para beber água, ela estaria olhando para a mão, os olhos fixos, e as duas mãos estariam ocupadas. E essa pessoa então não tinha como ter uma boa reação. E nós vimos, né, que ele tem ali, ele vai utilizar também cerâmicas e cântaros, perdão, né? Isso é para poder fazer um som de alvoroço, e acaba fazendo uma imagem que tinha mais pessoas, né, ali naquele local. Ao tocar as trombetas também e as tochas acesas, e acabam pegando os seus inimigos, os exércitos midianitas, né, de uma forma onde que eles estavam despreparados para a guerra. Então, vamos terminando aqui o terceiro vídeo. Espero que Deus possa vos abençoar, no nome santo de Jesus.